Vamos compreender o seu luto? Quando falamos sobre luto, podemos observar algumas nuances diferentes para cada pessoa. O luto é saudável, é uma reação natural à perda. Diante da morte ou da perda de algo, há uma reação natural que se espera. Cada um vai viver de uma maneira diferente, mas sentimentos, angústias, medos fazem parte desse processo. Então, olhando nesse viés, o luto é um processo saudável. Mas existe outras nomeações, o que chamamos de luto complicado, ou transtorno de luto prolongado. Quando olhamos o processo desta dor, deste luto, conseguimos observar alguns agravantes. É como se essa dor fosse de maior intensidade, de uma forma crônica, a longo prazo. O enlutado no luto prolongado ou no luto complicado, ele vai ter reações que dificultam a sua retomada ou a sua adaptação após o processo de perda. Geralmente, quando olhamos esse luto prolongado, esse luto difícil, complicado de ser vivenciado, muitas vezes a gente observa que aquele enlutado vivenciava um processo emocional anterior ao momento da morte. O que eu estou chamando? Pessoas que já vivenciavam quadros de depressão, ansiedade, um transtorno bipolar ou alguma dependência de vícios. Não estou dizendo que essas pessoas terão um luto complicado, mas eu digo que isso é um indicador de um luto complicado. Então, algumas pessoas até dizem, Fernanda, como é difícil retomar, quase que impossível acreditar que eu possa retomar a minha vida após a perda do meu ente querido. E aqui, no luto complicado, a gente observa pessoas com ideação ou planejamento de morte. Não que isso não aconteça quando falamos de um luto saudável, mas aqui, no luto complicado, há quase uma concretude da ideia de não existir mais após a perda do seu ente querido. No luto complicado, é recorrente esses pensamentos ruminantes, paralisantes. Não é o e se que verificamos no luto saudável. E se eu tivesse feito determinada atitude? E se eu tivesse tirado o meu ente querido ou não internado o meu ente querido nesse hospital? Será que ele teria sobrevivido? Aqui no luto complicado é diferente. É quase como uma certeza de que diante do seu comportamento, a morte pode ter sido evitada. Então são pensamentos ruminantes que trazem muita angústia para essa pessoa, para esse enlutado. Mas existe também aquele luto que é inibido, aquele luto que é silenciado. É como se fosse uma impossibilidade ou quase uma incapacidade de expressar e compartilhar a sua dor. Quando a gente estuda sobre o luto, a gente observa, e aí é claro que é uma questão social, que o gênero masculino, ele vai ter uma dificuldade de expressar a sua dor. Aquilo que a gente escuta, homem não chora, homem tem que ser forte. Então aqui o luto inibido, ele também tem um quê cultural. Quando a gente observa homens que perderam seus filhos, principalmente filhos mais jovens, há quase uma incapacidade, em alguns casos, de vivenciar essa dor. O que eu observo também, quando a gente fala desse luto inibido, a partir das minhas experiências, é quando se perde um irmão, principalmente na vida adulta. É quase que dito, a mãe e o pai que perde um filho é um luto mais intenso, é um luto mais carregado. Afinal de contas, não é a lei natural da vida os filhos se despedirem, os pais se despedirem dos seus filhos. E aqui eu observo esse luto inibido quando é o irmão enlutado. E quase que uma regra, cuide do seu pai, cuide da sua mãe, porque eles precisam de você. Então aqui também se observa um luto inibido. Mas existe também o luto adiado ou o luto protelado. É aquele luto que não é expressado no momento da perda, mas lá na frente, vivenciando outras perdas, é quase que um acúmulo
daquilo que foi vivido, que não foi expressado ou que não foi sentido, e que ele é acumulado diante de uma nova perda. Eu costumo dizer para os meus pacientes que não viver o luto neste momento, no momento, né, presente, é pagar a conta de um luto que vai ser adiado. Então, se você não vive o seu processo de luto, em algum momento, essa experiência será cobrada, será solicitada. O que a gente observa também no nosso país, há várias legislações que dificultam também a vivência desse processo de luto. Então, questões burocráticas, né? Hoje, heranças digitais, e muitas vezes aquele lutado, ele está tão preso, ele está tão voltado a essas questões burocráticas, que as emoções e os sentimentos, eles acabam sendo adiados. Existe também um luto ambíguo, fato que a gente vivencia uma população que envelhece. Temos pessoas menos nascimento do que temos há 40, 50 anos atrás. Então é natural que exista um processo de envelhecimento e, algumas vezes, um processo também de adoecimento. No luto ambíguo, a gente vê esse contraste de emoções. As dores, os sentimentos, os pesares de ter perdido seu ente querido, mas ao mesmo tempo quase que um alívio daquela dor, daquele protelamento da dor. E aí essa dualidade de emoções, a tristeza, mas ao mesmo tempo o sentimento de ele descansou. É até estranho falar sobre isso, mas acaba sendo algo muito comum, né? O descanso, a paralisação da dor. Isso é o que chamamos de luto ambíguo. Pensando nesse mesmo raciocínio, desse protelamento ao longo, né, do desenvolvimento humano, existe o luto antecipatório. O que é isso? A pessoa, o ente querido, vivencia um processo de adoecimento longo. Isso em cuidados paliativos a gente vê isso com muita frequência. Se sabe da possibilidade da morte. Nunca sabemos a data, mas se sabe, né, da evolução de uma doença. E aqui, gradativamente, os familiares vão se despedindo do seu ente querido. Não é velando, é se despedindo. Quando a doença já tem uma evolução progressiva, incurável, que a morte já se é anunciado, o final da vida já se é anunciado, há esse luto antecipatório que é vivenciado. Eu já tive experiências não só dos familiares vivenciando o luto antecipatório, mas o próprio paciente vivenciando o seu luto e a sua despedida da sua vida. Aqui é um luto muito difícil de ser cuidado, que é o luto diante de diversas perdas. E aqui, de uma forma quase que costumeira, quando se tem um acidente e que se perde várias pessoas da mesma família. Aqui é um luto que precisa ser muito cuidado, porque cada um tem um vínculo diferente. Então, experiências, por exemplo, da pessoa ter perdido mãe e pai no mesmo acidente. São pessoas diferentes, que precisam ser vivenciadas de maneiras diferentes. Mas, ao mesmo tempo, foi no mesmo evento, foi no mesmo momento, que se perde duas pessoas que são muito importantes. Então, aqui precisa de muito tato, de muito cuidado. E eu costumo dizer que, às vezes, a gente precisa separar essas duas pessoas. Foi a mãe, o pai? Quem é a pessoa com maior vínculo? É a mãe? Então, primeiro a gente vivencia o pai e a gente vivencia a mãe. Então, a necessidade, né, desse afastamento desses dois indivíduos familiares para poder ter o cuidado por esse luto de diversas perdas. E, por fim, há o luto coletivo. O luto que é muitas vezes assistido, o que a gente vê nas grandes mídias, que não necessariamente o enlutado está direto a esse processo da perda, mas diante do sofrimento, diante do sentido daquela pessoa falecida ou das pessoas falecidas em grandes tragédias, há também um compadecimento dessa dor. Ainda mais agora com as redes sociais, algumas pessoas falam: Fernanda, eu fiquei assistindo e vendo várias vezes a imagem do acidente ou da catástrofe. Mas é uma dor que é compartilhada. É uma dor que é vivida numa comunidade. Mas não necessariamente uma dor minimizada ou menor. Enfim, para você poder compreender um pouco do seu processo de luto, compreender que
dependendo da causa, da forma, da maneira que você vivencia a sua dor, você vai estar sendo olhado e visto de uma forma diferente. O luto ele é sempre individual, né? Eu sempre falo que cada ser humano é um universo. Mas nós que estudamos, que pesquisamos sobre o luto, a gente tenta ter um olhar diferente e um pesar, né, diferente para cada processo desse luto. Eu sou a Fernanda Rezende, eu sou psicóloga clínica hospitalar e eu cuido de pessoas enlutadas.